Olá, meu nome é Manuela Cotulho e aqui nós falamos sobre o Espiritismo para a geração Z. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre uma pergunta simples, mas profunda. O que é realmente seu nesta vida? Essa reflexão, ela nasce de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado A Verdadeira Propriedade, que nos provoca justamente a repensar tudo aquilo que costumamos chamar de meu. Para começar, a gente precisa lembrar de algo essencial, que a Terra ela é uma escola. Então, os espíritos passam por ela em diferentes temporadas, utilizando corpos físicos diferentes com um único objetivo, que é aprender, evoluir e se aperfeiçoar. Talvez, por ainda estarmos em fases iniciais desse aprendizado, a maioria de nós valorize muito mais o ter do que o ser. E isso explica a alegria que sentimos ao adquirir bens materiais, cargos, títulos ou reconhecimento. Existe uma sensação de conquista, de segurança e de felicidade. Mas essa sensação, ela não passa de uma doce ilusão, porque na prática ninguém possui nada de forma definitiva. As propriedades, os cargos elevados, os altos salários, a riqueza, termina com a morte do corpo físico. E o Evangelho é muito claro ao afirmar que o homem só possui plena propriedade daquilo que lhe é dado levar deste mundo. Tudo que encontramos ao chegar e tudo que deixamos ao partir é apenas usufruto e não posse real. Então, surge uma pergunta inevitável: o que é que realmente a gente leva? E os espíritos respondem: nada do que é de uso do corpo e tudo que é de uso da alma. Então, nós levamos apenas a inteligência que nós desenvolvemos, os conhecimentos que adquirimos e as qualidades morais que construímos ao longo da vida. Esses são os chamados bens inalienáveis, aqueles que ninguém pode nos tirar e que nos servirão muito mais no mundo espiritual do que nesse mundo material. E é exatamente sobre isso que Emmanuel nos alerta na mensagem Amealhando a Riqueza Real. Ele nos convida a não nos preocuparmos excessivamente com a propriedade passageira, para que ela não nos distraia do verdadeiro sentido da vida e não nos cegue o coração. O grande problema não é ter os bens materiais, o problema é se perder neles. Por que essa distração é tão perigosa? Porque antes de reencarnar, nós participamos de um planejamento reencarnatório. Então, Deus, em sua misericórdia, permite que enfrentemos desafios compatíveis com o nosso nível evolutivo, não apenas com aquilo que conseguimos cumprir com facilidade, mas principalmente com aquilo que precisamos enfrentar para evoluir, considerando, obviamente, o nosso histórico espiritual. E o êxito desse planejamento, no entanto, vai depender do nosso esforço e do uso do nosso livre-arbítrio. Podemos falhar, adiar aprendizados ou agravar situações. Não porque houve erro no planejamento, mas porque ainda estamos aprendendo a escolher melhor. Então, quando chegamos à vida material e nos deixamos dominar pelas distrações do mundo, acabamos muitas vezes aumentando o peso daquilo que viemos trabalhar. E acontece que, não raramente, utilizamos os talentos que Deus nos confiou, como a inteligência, habilidades e o conhecimento, de forma equivocada, ferindo pessoas, destruindo relações, sonhos e até a nós mesmos. Então, diante disso, surge uma dúvida muito comum. Afinal, o que posso? Eu posso ter ou não ter uma casa boa, um carro bom, viajar, buscar conforto? Pode, não há erro nenhum nisso. Se o trabalho ele é honesto, digno e não prejudica ninguém, isso é totalmente lícito. O problema começa
quando isso se torna o centro da vida, quando sacrificamos a saúde, os vínculos familiares, o convívio com os filhos e a própria paz interior em nome da acumulação. Muitas pessoas honestas adoecem tentando conquistar bens materiais. Passam noites sem dormir, deixam de viver momentos com a família. Então, quando finalmente param, já não conseguem mais usufruir de nada. E esse é o ponto de reflexão. Às vezes, uma pessoa perde tudo também de forma repentina. E aqui é importante trazer uma distinção. Nem toda perda é uma prova previamente planejada. Em muitos casos, a perda ela é consequência direta do uso do livre-arbítrio. Como? Através da má gestão, escolhas equivocadas, excessos cometidos ao longo da própria encarnação. Então não é um castigo, é a questão da responsabilidade. Ainda assim, mesmo quando a dor nasce da consequência das escolhas, ela se transforma em prova a partir do momento em que somos convidados a exercitar resignação, humildade, recomeço e aprendizado. A vida sempre nos oferece novas oportunidades de crescer. E o apego excessivo aos bens materiais não termina com a morte. Se nós somos muito apegados aqui, esse apego nos acompanha também no plano espiritual, gerando sofrimento. Bom, no mundo espiritual, tudo funciona por sintonia. Então, para receber auxílio, é preciso ter energia compatível para receber esse auxílio. O exemplo de André Luiz em Nosso Lar, ele ilustra isso com clareza. Sua mãe, ela tentava ajudar, mas ele não conseguia perceber ela, pois sua sintonia ainda não permitia. Muitos pais desejam deixar bens materiais para seus filhos, mas é importante lembrar que foram as dificuldades, muitas vezes, que forjaram homens e mulheres honestos, trabalhadores e resilientes. A verdadeira herança não é dinheiro, é caráter, valores e exemplo. Então, uma história conhecida também que ilustra muito bem isso é a de um rei extremamente rico, cercado de ouro, que vivia profundamente infeliz. E esse rei ele mandou buscar alguém verdadeiramente feliz para que lhe emprestasse sua camisa. E é engraçado que esse homem, que era muito feliz, que ele encontrou, não possuía nenhuma camisa. Porque a felicidade não está no que se tem, está no modo como se vive. Como espíritos imortais, nós temos o infinito para evoluir. O tempo que levaremos depende do quanto estamos distraídos ou do quanto estamos atentos aos nossos verdadeiros bens. A inteligência, conhecimento e qualidades morais. Essa é a nossa verdadeira propriedade. E para encerrar, eu te deixo com mais uma pergunta. Se hoje você tivesse que partir, o que estaria levando na sua bagagem espiritual?